Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu gostaria, em primeiro lugar, senhor presidente, de fazer aqui breves considerações sobre a defesa apresentada pelo excelentíssimo ministro-chefe da AGU, doutor José Eduardo Cardoso. Em primeiro lugar, agradecendo a ele as palavras gentis, carinhosas que me dirigiu, que eu retribuo também com estima e com consideração a seu trabalho, a seu papel e ao seu conhecimento. O ministro Eduardo tem demonstrado ao curso desse processo, como grande advogado que é, uma grande dedicação à defesa da causa que tem em suas mãos. É um advogado renomado e merece sempre o nosso respeito, exatamente por esse seu desempenho, que eu reitero, quero reconhecer publicamente. Mas, todavia, o eminente ministro, com a veemência que lhe é característica, com a dedicação e empenho que lhe são próprios, acabou apresentando aqui, durante a hora que foi dedicada à defesa, argumentos que já tinham sido apresentados à exaustão no curso da Câmara, novamente aqui no Senado, e os repisou, e é seu direito fazê-lo. Eu fiz aqui o pensamento de 8 temas fundamentais, que foram exatamente os 8 itens que ele abordou em relação ao nosso relatório, e farei, senhor presidente, alguns comentários em relação a esses itens. Quero aproveitar também nesse interregno para cumprimentar o senador Humberto Costa pela apresentação do voto em separado, que é igualmente positivo, que permite à comissão, nos seus 21 membros, decidir de maneira democrática e soberana sobre o entendimento que julga mais apropriado ao caso em tela. O primeiro grande argumento colocado pelo eminente ministro Eduardo Cardoso foi exatamente a questão e o debate relativo à natureza do impeachment. Até onde vamos, senadora Ana Amélia, no tema relativo ao que é político e o que é penal? Não há dúvida alguma, e faço aqui um parêntese exordial, para relembrar que o processo penal, isso está explícito na lei, é aplicado de modo subsidiário a esse processo de impeachment. Isso não há nenhuma dúvida, foi citado no relatório e sobre isso não pende, volto a dizer, nenhuma indagação. Mas a indagação inicial do eminente ministro foi exatamente o fato de que nós teríamos se eu não digo uma prevalência, pelo menos uma equiparação entre regras políticas e o direito penal nesse processo. Eu vou me valer, senhor presidente, para facilitar e não ficar repisando os meus argumentos, alguns aspectos colocados pela jurisprudência brasileira de maneira muito clara. O próprio eminente ministro Celso de Mello, quando foi relator da ação direta de constitucionalidade 4.190 no plenário Supremo, diz: por entender que a natureza jurídica do crime de responsabilidade permite situá-lo no plano estritamente político-constitucional, revestido de caráter evidentemente extrapenal, não posso deixar de atribuir a essa figura a qualificação de ilícito político-administrativo, desvestida, insisto, desvestida, em consequência de conotação criminal. Segue o ministro. Com efeito, o crime comum e o crime de responsabilidade são figuras jurídicas que exprimem conceitos inconfundíveis. O crime comum, que é do direito penal, é um aspecto da ilicitude penal. O crime de responsabilidade refere-se à ilicitude política administrativa. O legislador constituinte utilizou a expressão crime comum significando ilícito penal, em oposição a crime de responsabilidade significando infração política administrativa. E para uma pá de cal nesse assunto, trago à colação o entendimento da eminente ministra Carmen Lúcia, que diz, aspas, o objetivo do processo de impeachment é político, sua institucionalização constitucional, seu processamento jurídico, mas não penal. Então, me parece que esse tema é um tema já vencido. Nós estamos diante de um processo que tem natureza jurídico-político. No primeiro momento na Câmara, vou voltar a isso aqui a um instante, ele é puramente político. Agora, ele tem aspectos jurídico e político. E, evidentemente, o processo penal também está presente para garantir o devido processo legal, o direito de defesa, as instâncias, tudo que foi dito é correto. Só que há uma confusão, senhoras senadoras e senhores senadores, em relação ao momento. O momento é muito importante. O que aconteceu na Câmara foi o juízo político da admissibilidade, que nós estamos, grosso modo, repetindo nesse momento, sem avançar no mérito.
aqui vai ser votado, tão somente, vou chegar aqui daqui a pouco, da questão da justa causa, admissibilidade. Nós não estamos fazendo aqui nenhum juízo de valor, condenação. Não há ainda definição de dolo nesse momento. Isso vai se dar no segundo momento, quando o processo for composto. Agora, o que se alega é que isso se daria já no afastamento da presidente. Mas é o que diz a lei. Isso não é responsabilidade desse relator ou de qualquer um de nós. É o termo da lei, que é de 1950. Ela foi criada e deu o rito. E o Supremo confirmou esse rito. Então, nós estamos adstritos a esse rito. E eu queria insistir muito exatamente nesse aspecto das fases que nós estamos levantando. O item número 2, que o eminente ministro traz à tona, trata-se da inépcia da denúncia com vínculo muito na questão da autoria. Houve ato ou não houve ato? E como eu me circunscrevi no meu relatório exatamente ao extrato colocado pela ata do Supremo e naquilo que eu entendo que foi identificado, inclusive com a oposição de alguns senadores, como, por exemplo, com toda a justiça, a senadora Simone, que acha que nós poderíamos abranger um pouco, aos únicos 2 elementos colocados, qual sejam as reiteradas, e a palavra reiterada é importante, reiteradas pedaladas fiscais, como está na ata do Supremo, e a questão dos decretos de crédito suplementar, nós vamos nos limitar e circunscrever exatamente esses 2. No caso dos créditos, ninguém discute a autoria, porque a senhora presidente assinou os decretos, não há dúvida. Indaga-se, no caso das pedaladas, que eu preferi a nomenclatura da denominação, no meu parecer, dos crimes em decorrência de operações de crédito ilegais, nós vamos à lei de responsabilidade fiscal. E lá nessa lei, senhor presidente, nós observamos que toda lei de responsabilidade fiscal, ela atribui sempre, como o nome diz, a responsabilidade ao titular, ao chefe do respectivo governo, presidente, governadores, prefeitos. E tanto é assim que o artigo 54 dessa lei, quando determina a elaboração do relatório de gestão fiscal, determina a assinatura do chefe do Poder Executivo, como demais chefes dos poderes, cada qual na sua respectiva esfera. E quando o artigo que teria sido infringido, e coloco isso no meu relatório de maneira muito clara, da lei de responsabilidade fiscal, que veda a adoção de operações de crédito por entidades controladas, que se refere ao artigo 36, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. É evidente que os comandos da lei de responsabilidade fiscal são dirigidos ao titular do ente, ao responsável máximo, ao dirigente maior da administração, que é quem responde. Da mesma forma, em relação à aplicação dos limites de pessoal, a todas as demais combinações que estão na lei de responsabilidade, a responsabilidade é de titular, que vai responder, é claro que com a assessoria de seus ministros e de seus desdobramentos. Então, a autoria me parece translúcida e cristalina em relação a essa responsabilidade. Seguimos ainda na alocução do senhor ministro da AGU. A questão do desvio de finalidade, o desvio de poder, o détournement de pouvoir, como dizem os franceses, em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como foi também salientado aqui com muita veemência, e reitero sempre meu respeito ao ministro José Eduardo Cardoso. Ele alega que, em relação à nossa citação no parecer, no relatório, da questão do recurso, e cita, volto a dizer, um dispositivo que eu mencionei, o parágrafo 3º do artigo 218, que vedaria o recurso no caso do indeferimento, só permitiria do indeferimento. Houve o indeferimento, meu caro senador Ronaldo Caiado, parcial, o que permitiria o recurso com efeito devolutivo, ou seja, tudo poderia ser reavaliado. Mas vamos afastar desse dispositivo até por cautela e vamos, eventualmente, ao parágrafo 8º do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara. O deputado, em qualquer caso, em qualquer situação, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário sem efeito suspensivo ouvido a CCJ, e por aí segue. Então, em qualquer motivo, contrariamente àquela decisão de receber, ainda que parcialmente, poderia ter havido recurso, alegando ali o desvio de finalidade. E, evidentemente, isso não aconteceu.
Volto a dizer, nós tivemos posteriormente a votação dos 2/3. O plenário, em uma grande maioria, acima dos 2/3, reconhece aquela situação. E esse tema foi completamente analisado e destrinchado pelo próprio Supremo. Então, não me parece que haja aqui qualquer mácula igualmente. Seguimos ao item 4. A superação das instâncias. A questão objeto, inclusive, da questão de ordem da eminente senadora Vanessa Graziotin, com referência a aguardar o pronunciamento do Tribunal de Contas da União. E traz aqui a colação, o ministro, o exemplo do impeachment do ex-presidente, do finado presidente Getúlio Vargas, em 1954, que teria sido obstado exatamente pelo fato de que as suas contas não teriam sido julgadas ainda. Ora, volto a dizer, tenho aqui nas minhas mãos a ata, e também a semelhança do eminente ministro, são tantos os papéis que por hora eu posso confundi-los. Peço a compreensão do digno plenário, nobre plenário. Mas o que diz o Supremo Tribunal Federal na tão decantada e famosa ata? Qual é o objeto que nós estamos aqui circunscritos? São as contas da senhora presidente? Não, não são as contas. São os 6 decretos assinados pelo denunciado em janeiro de 2015. E é a reiteração da prática das pedaladas fiscais. Nós não temos de aguardar, até porque o desdobramento, as consequências, o tipo de processamento, as instâncias são diversas em relação à tomada de contas e ao processo de impeachment. Porque se assim não fosse, ocorrido crime de responsabilidade, imaginem só, senhoras e senhores, vamos esquecer esse caso concreto que está aqui sob nossa análise. Imaginemos outro caso qualquer de crime de responsabilidade em algum estado, em algum município ou em outro governo futuro. Acontece o fato. Como não há, em relação à lei orçamentária, como não há a prestação de contas do Tribunal de Contas, aquilo fica parado. E se o tribunal demorar 1, 2, 3 anos, e se não houver o processamento, se houver uma morosidade nesse processo, será que o juiz, a responsabilidade, a competência, o poder dever do Congresso Nacional, que foi motivado, volto a lembrar, o processo de impeachment não nasce de uma iniciativa congressual ou parlamentar, ele decorre de uma iniciativa popular. Ficaria no aguardo sem uma decisão sobre o tema? Então, de fato, essas instâncias, elas têm de ser separadas. E, evidentemente, portanto, por consequência disso, nós temos de maneira muito clara a possibilidade, a meu juízo, sempre com total respeito e douto reconhecimento de posições contrárias, em avançar esse processo, ainda que não tenha havido relação de contas de 2015, porque os objetos são distintos, ainda que esses temas, eventualmente, possam também vir a ser tratados dentro da prestação de contas. Seguindo ainda nos itens arrolados pelo senhor ministro, nós temos o item 5, que tratou da nulidade da sessão de julgamento, quando ele, de maneira igualmente enfática e com grande proeficiência, coloca a sua dúvida pelo fato que os senhores deputados teriam manifestado naquele momento diversas posições com orientações, especialmente com vinculações não explícitas ao parecer. Eu queria chamar aqui, e me permito, na página 41 do meu relatório, nós temos a posição do ministro Carlos Veloso, eminente senador Lindenberg, no julgamento do caso Collor, que Vossa Excelência participou de modo tão ativo e que vimos aqui sua foto mais jovem, alguns anos, 20 e poucos anos atrás, trazido pelo presidente Lavener. Diz o ministro Carlos Veloso, no procedimento de admissibilidade da denúncia, a Câmara dos Deputados profere juízo político. Deve ser concedido ao acusado prazo para defesa que decorre do princípio inscrito no artigo 555 da Constituição, observadas, entretanto, as limitações do fato de que a acusação somente materializar-se-á com a instauração do processo no Senado. Também não se instaurou ainda, bom lembrar isso. Desculpem ser um pouco insistente e repetitivo. Nós não temos ainda processo no Senado. Neste é que a denúncia será recebida ou não, dado
que na Câmara ocorre apenas a admissibilidade da acusação, a partir da edição de um juízo político, e repito pela terceira vez, de um juízo político. Se é um juízo político, evidentemente não há necessidade da motivação desses atos pelos seus parlamentares. É a decisão que foi tomada em 1992 e que, como sabemos, os precedentes em relação ao julgamento do caso do presidente Collor serve de moldura e de parâmetro para igualmente avançar nisso. Aproveito para acrescer aqui, em relação ao Senado, eminente senador Gladson Cameli. Da mesma forma, nesse mesmo julgamento, a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal sobre, que é importante nós percebemos, qual é o papel e a figura, senador Moca, do Senado. O Senado, posto investido da função de julgar o presidente da República, não se transforma às inteiras num tribunal judiciário, submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político. Então, é a decisão de 92 que serve de precedente para nós. Nós temos aqui uma função que é parecida, mas nós não somos um tribunal na sua plenitude. Nós somos um órgão político em decisão, que é política e jurídica. Então, decisão também do ministro Carlos Veloso, de 1992, e que o eminente advogado, lamentavelmente, não trouxe aqui ao conhecimento de nós todos. Depois, trata-se da resolução da Câmara, o aspecto formal em relação ao fato de ter havido um ofício e que não veio a resolução. No meu texto do parecer, alego que me parece que é uma questão sem maior relevância em valor do princípio antigo do padre nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. O Senado foi comunicado por um meio oficial. E, independente disso, dessa comunicação que veio e veio corretamente, insisto, voltemos à famosa ata, a própria ata do Supremo que dá o objeto, circunscreve o julgamento e determina, e que nós somos conhecedores dela. Então, não me parece que haja também, nessa via, qualquer nulidade. Entra agora o senhor ministro na questão do artigo 11 da Lei 1079, que se trata sobre a tipificação, a capitulação legal dos eventuais crimes de responsabilidade cometidos. O senhor ministro levanta, e levanta bem, que nós temos, e desculpem, senhor presidente, tantos papéis, a Lei 1079 é de 1950, como todos sabemos, feita sob a vigência da Constituição de 46. Ela traz no seu artigo 4º o rol dos crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade. Não vou ler porque eu também não quero cansá-los, que depois de ontem eu acho que eu cansei a todos e ao Brasil inteiro falando tantas horas. Mas são os incisos 1 ao inciso 8. O inciso 7 é exatamente a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Esse dispositivo existia, senador Dário Berger, na redação da Constituição de 46. Não foi reproduzido a partir de 67. É verdade, tem razão o senhor ministro. Mas a Constituição de 67 e, posteriormente, a de 88, ora vigente, o que fez? Ela, no artigo 85... ela substitui o texto do inciso 7. O texto do inciso 7 de 85, antigamente, em 46, falava só cumprimento das decisões judiciais. Só isso. E agora, desde 67 e 88, esse inciso 7 fala o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Das leis. Todas as leis. Em especial, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, aliás, faz aniversário na data de hoje. Então, as leis estão aqui colocadas. Essa extensão das leis, a meu juízo, com todo respeito, vênia, por aqueles que têm opinião adversa, ele tranquilamente recebe e absorve o artigo 11 da 1079, até porque o artigo 11 da 1079, basta observar a capitulação, diz, são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, ou seja, emprego que decorre da lei. E qual é a lei vigente hoje sobre o emprego dos dinheiros públicos? É exatamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. E se ainda não fosse, se o artigo 11 não viesse a ser recebido ainda por qualquer tese, e volto a dizer, essa matéria será discutida quando nós fizermos a capitulação, caso haja o desdobramento desse processo. No artigo 10
No inciso 7, artigo 10, inciso 7, que foi acrescido pela Lei 10.028/2000, aqui é bom um parêntese. Logo depois da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determinou no seu artigo, salvo engano, 73 ou 74, que os seus dispositivos também seriam objeto de infringência, caso houver desrespeito. 73. As infrações dispositivas dessa lei poderão ser objeto da Lei 1079, ou seja, um vínculo entre os crimes de responsabilidade e a desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, expressamente. Mais fácil o legislador que toma o cuidado, senadora Ana Amélia, de fazer uma lei em 2000, que é a Lei 10.028, e que acresce exatamente no rol do artigo 10 da Lei 1079, que é a Lei dos Crimes, vários novos tipos penais da Lei 1028. Entre eles, no artigo 10, que não está aqui sob juízo, está lá: deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a concessão de reserva para anular efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. E qual é a condição? O que é proibido? O que é proibido é firmar contrato de operação de crédito entre a entidade controladora e o banco controlado. E isso aqui nesse caso também, alterando um pouco a ordem, é bom lembrar o que eu trouxe no parecer. O próprio discurso da senhora Presidente da República, em Boa Vista, em Roraima, que fala do pagamento de juros, expressamente. Então, nós temos aí, volto a dizer, esses indícios mais do que robustos. O derradeiro item abordado, também com dedicação pelo senhor advogado-geral, trata da justa causa. E eu quero dar aqui a leitura do que a doutrina entende como justa causa. Justa causa é a existência plausível de elementos típicos objetivos nos fatos narrados, ação, nexo causal e ator, e de elementos indicativos de autoria e materialidade, aferida a partir de uma cognição sumária, não probatória. Cognição sumária, não probatória, porque não é fase ainda nós aqui nesse momento de fazermos prova. Então, a justa causa é, como se diz, o cheiro do bom direito, a percepção à flor da pele que nós estamos diante de indícios suficientes para perceber a possibilidade da admissibilidade da denúncia. E a denúncia se reveste, volto a dizer, insisto, a duas ordens de fatos tão somente. Eu afastei, na minha opinião, os demais fatos. Nós estamos discutindo duas ordens de fato. Um fato, as reiteradas pedaladas fiscais, e a palavra reiterada aqui é importante, porque ela me permitiu, na exposição do parecer, todo o ambiente decorrendo do passado, porque o que é reiterado não é de começou agora, já vinha de trás. Então, ela não é objeto de julgamento, mas ela cria um contexto de apreciação e de análise. E os decretos de crédito suplementar. Nesses dois, no caso específico dos decretos de crédito suplementar, o que se discute para a justa causa, que não se discute nesse caso a autoria e a materialidade, é exatamente o fato de nós termos aqui, senador Humberto Costa, com todo respeito a vosso parecer igualmente muito bem lançado, o fato que nós estamos discutindo um desrespeito, inclusive, à divisão dos poderes, é o papel do Poder Legislativo. O artigo 165 da Constituição proíbe, 167, desculpe, proíbe que haja abertura do crédito sem autorização legislativa. E nós não podemos permitir que haja, em relação à lei orçamentária, abertura de créditos, sem que o Poder Legislativo previamente autorize. Mas, qual é a praxe? Que foi colocada corretamente pela defesa. No caso dos créditos suplementares, como é um acréscimo, já houve autorização daquela despesa, pode haver por decreto, desde que, e aqui está o nó górdio, aqui está a expressão que reveste, de fato, de grande importância nesse caso, desde que compatíveis com as metas. E aí vem a discussão, compatibilidade é limite, compatibilidade como se dá, o que significa o acompanhamento, o percurso dessa meta. E no parecer, eu fui, a meu juízo, e peço desculpa se não fui compreendido ou se fui insuficiente, a meu juízo, a exaustão na demonstração clara que esses decretos não estavam
apresentando este figurino. Eles não demonstram a compatibilidade com a meta, inclusive nos gráficos que foram aqui elencados e demonstrados. Não havia essa compatibilidade com o desdobramento daquela meta. O descumprimento da meta por si só não é discutido aqui. Não estamos discutindo meta, nós estamos discutindo o fato de que abriu-se decretos de crédito suplementar com uma autorização legislativa desrespeitada. Por isso que a lei orçamentária foi desrespeitada. Foi desrespeitada porque avançou-se na delegação legislativa dada em relação à lei orçamentária ao saber um crédito em confronto com a questão do limite ali colocado e do acompanhamento. E diz ainda, me permite a lei de responsabilidade fiscal, são todos, porque eu não vou achar esse aqui agora, um dos dispositivos que determina de modo claro que quadrimestralmente haverá apresentação pelo Poder Executivo desses limites, de como está acontecendo e qual é o percurso alcançado e qual é essa compatibilidade. O dispositivo está aqui, obrigado. É o artigo 9º, parágrafo 4º. Ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, e não do ano. É o que está acontecendo ali. E nós não podemos também imaginar que seria tolerável a edição de decretos com um projeto de lei ainda em suspenso, que não tinha sido aprovado no caso de 2015. Isso não pode ser considerado como uma resposta a um biombo, porque o projeto de lei estava ainda sendo elaborado, estava sendo discutido, não tinha sido aprovado, não era uma norma. Porque imaginem na hipótese dele não ter sido aprovado. Nós teríamos, de fato, uma situação muito estranha. Nós teríamos decretos abertos com base em um projeto de lei que não existia. Então, de fato, a meta vigente que permitiria esse liame, essa compatibilidade, é a meta colocada e vigente naquele momento, originalmente pela lei orçamentária em relação à LDO. Insisto, não é a meta em si aquilo que é o mais relevante, mas sim o fato de não haver compatibilidade entre a delegação legislativa conferida por essa casa, pelo Congresso, ao presidente da República, para editar os decretos, desde que, repito e insisto, na condição, desde que houvesse essa compatibilidade, e como nós vimos, isso não aconteceu. Então, isso tudo me parece que comprova bem a justa causa no caso relativo aos créditos. E no plano safra, igualmente, o plano safra ainda me parece mais vigoroso, se é possível aqui sopesar as situações, porque nós tivemos, de fato, uma operação de crédito. O ministro tenta, com a maestria que tem, com o seu conhecimento, tergiversar sobre o conceito da operação de crédito. Mas eu coloco no parecer que há uma conceituação clara da operação de crédito para os fins dessa lei. Para os fins da lei de responsabilidade fiscal, a operação de crédito tem ali o rol. E, além de ser bastante clara naquelas hipóteses, ainda cresce outros assemelhados. Por que motivo? Qual foi o intuito do legislador, que nós todos sabemos aqui de maneira cabal, à saciedade, é que o legislador não quis que os estados, a União e os eventuais municípios utilizassem os seus bancos para se autofinanciarem. Foi exatamente esse o comando que deu origem ao dispositivo do artigo 36. É exatamente isso que significa operação de crédito. Então, nós tivemos ali, ainda que sem a comprovação exata da assinatura de A ou de B, mas é evidente que a operação de crédito entre a União ficou claro. Tanto assim, me permito trazer aqui, por fim, para não permitir até o debate, senão também fica um assunto de um só falando, e peço desculpas por isso, mas a derradeira observação, um dado que foi apresentado, senadora Vanessa, pelo próprio governo, numa apresentação que fez pública, e o documento é do Tesouro Nacional, foi tirado da internet, logo após a publicação do acordo no TCU em 2015. E foi colocada a discriminação dos pagamentos. Inclusive, foi editada uma medida provisória, que trata da alocação dos recursos necessários para esses pagamentos. Nessa demonstração que foi feita pelo secretário do Tesouro Nacional, está lá no item 10 da discriminação. Obrigado. Valores devidos pelo Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, relativos aos itens Tesouro Nacional, equalização de taxa e safra agrícola. E títulos que receberam do Tesouro Nacional pagos em 15, exclusivos valores referidos ao segundo semestre de 14. E tem aqui os valores que foram realizados em 15, pagamento, tudo direitinho.
E é interessante comprovar que logo abaixo, na letra E, valores devidos à Caixa Econômica a título de remuneração bancária e serviços prestados. Então, uma coisa são serviços prestados, tá? Da Caixa está embaixo. Outra coisa, evidentemente, é a operação de crédito travestida que está ali colocada e confessada, a meu juízo, nessa linha D, que permite, de modo claro, nós termos a conclusão de que a operação de crédito foi realizada. Foi realizada e, portanto, foi infringido o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, como aqui se coloca. Nobre relator, e sobre o Arnon Agostinho, Vossa Excelência poderia falar também? Eminente senadora Vanessa, eu estou exatamente no meu raciocínio, se Vossa Excelência permitir. Não é? Eu sigo aqui mostrando essa medida provisória. Essa medida provisória trata dos valores alocados para o pagamento, foi no final, 17 de dezembro de 2015, no valor de 37 bilhões e 500 milhões para a alocação relativa ao pagamento dessas pedaladas reiteradas. E é interessante que na própria exposição de motivos, no item 7, assinada pelo ministro Nelson Barbosa, está lá. A relevância e urgência da matéria justificam-se no que tange aos Ministérios do Trabalho, das cidades e dos encargos financeiros da União, em decorrência da necessidade de pagamento de passivos e valores devidos no presente exercício, em consonância com as determinações presentes no Acordo número 825, de 15 de abril de 2015, confirmado pelo Acordo 99. Então, ou seja, desde abril de 15, já se sabia que essas pedaladas estavam mais do que proibidas. Então, vejam bem, senhoras e senhores, esses argumentos eu trago aqui, mais uma vez, à discussão, para permitir que no debate que vai se suceder, com absoluta liberdade de opinião, de convencimento e de juízo de valor de cada qual, nós tenhamos um debate que seja adequadamente democrático e com grande responsabilidade. Com todo respeito às posições colocadas pelo eminente advogado, me parece que o nosso parecer se mantém incólume na referência achada a esse juízo. Eu agradeço muito a